Eu me chamo Fernando Drummond e a gente tá aqui, olha que legal, com Maria Hélida e Gilberto. Um estilo de vida totalmente estranho, eu diria isso. No bom sentido, é claro. Vou fazer algumas perguntas para eles, mas nós vamos mostrar imagens exclusivas do motorhome e já pedir para vocês seguirem. Tá aqui embaixo, ó. Instagram, Facebook, YouTube, tem tudo. Trilhando Vida. Maria Hélida, como surge essa ideia? Lá do início. Vocês tinham esse sonho desde jovens, não tinham? Era o sonho seu, era o sonho dele? Olá, Fernando. Olá, estranhos. Olha, eu acho que todo mundo tem em algum momento repensa a própria vida. E isso aconteceu conosco na época da pandemia. Nós ficamos, nós dois, confinados, por óbvio, por segurança, na época da pandemia, e coincidiu com o nosso período de aposentadoria. O Gilberto já estava aposentado e eu estava em processo de aposentadoria. Enfim, dois idosos repensando a vida, presos dentro de casa, não é? Por segurança da Covid. E aí começamos a pensar que nós estávamos num momento assim de muito solitários, numa casa grande, cheia de objetos, com um acúmulo que nesta fase da vida a gente acha supérfluo, já desnecessário. E aí repensamos, achamos primeiro que nós moraríamos fora do Brasil, por exemplo. Aí passamos essa fase. Ou moraríamos na praia, sair da cidade grande para praia. Achamos que só trocaríamos de endereço e continuaríamos nós dois sozinhos aí à beira-mar. Então, nós gostamos muito de acampar lá atrás, quando a gente era mais jovem, a gente acampava de barraca e tal. Então, gostamos de acompanhar canais das pessoas que vivem na estrada. E aí aceitamos para nós mesmos esse desafio de mudar de vida. E aí foi uma transformação muito grande. Porque aí nós começamos a ver os objetos, o que a gente tinha, o que é realmente essencial. E aí entra a parte assim mais filosófica dessa transformação, não é? Que a gente para e pensa, o que é essencial pra gente? O que realmente pro nosso dia a dia, pro nosso conforto, porque nós somos idosos, a gente não abre mão de um conforto. Só que a gente olha para nossa casa grande e para nossa casinha e a gente vê que é possível a gente manter um certo conforto vivendo na estrada. Então, na realidade, foi um momento meio de ficar em silêncio, nós dois, repensando a nossa vida e foi para nós essa virada, não é? Foi no período da pandemia. Não sei se o Gilberto quer acrescentar. Na realidade, isso aconteceu aí, né? Nós nos conhecemos há 25 anos. Destes 25 anos que nós moramos juntos, deve ter nos últimos anos aí, ela morava em Porto Alegre e eu trabalhava no interior do Rio Grande do Sul. Depois eu passei a trabalhar em Santa Catarina. Depois eu voltei a trabalhar no Rio de Janeiro. Aí quando nós resolvemos isso aí, passamos a viver 24 horas por dia junto, confinado em 8 metros quadrados. Só que tem um quintal enorme. O mundo É o nosso quintal. Então essa coisa toda, aí começamos a pesquisar, ver. Aí resolvemos, compramos uma van, que era de passageiro, e levamos para uma montadora. Essa van era de passageiro? Era de passageiro, 16 lugares, e levamos para uma montadora de motorhome. Nós pesquisamos, olha daqui, olha de lá, olha daqui, chegamos a um ponto e encontramos um lugar que se chama Space Motorhome. Montamos nosso carro, levou 6 meses para ficar pronto, e entramos dentro dela pela primeira vez e saímos para viajar. Nunca tínhamos feito essa experiência. Isso é muito estranho, porque normalmente as pessoas fazem um teste. As pessoas alugam um motorhome, fazem férias no motorhome para se habituar com essa vida. E nós fomos direto. Nós pegamos a grana que a gente tinha, nós montamos o motorhome e nós nunca tínhamos andado no motorhome. E já fizemos a nossa casa com o recurso que a gente tinha, nós vendemos os nossos carros e pela primeira vez que nós andamos num motorhome, já foi na nossa casa. Então, se a gente não gostasse, se a gente não se adaptasse, bom, aí nós teríamos outra história. E não essa que já faz 2 anos que nós moramos na nossa casinha. Se for falar coisas estranhas, nós nos conhecemos há 25 anos atrás, nos falamos uma vez na internet e estamos hoje juntos.
Nos conhecemos um sábado à noite na internet, bate-papo, 25 anos atrás. Internet de escada. E estamos juntos até hoje. Se ela quer falar em coisas estranhas, também é uma coisa estranha também. Na época que a internet era uma terra sem lei, né? Sem nada. Pra você mandar uma foto, por exemplo, levava uma vida, nem aquele troço mandava, carregando. A foto ficava vários minutos, sem foto, sem vídeo, sem absolutamente nada. Nós conversamos uma vez E aí nos encontramos no outro dia e estamos juntos até hoje, 25 anos. Aqui, você cozinha aqui? Aqui sim, aqui temos uma pia, isso aqui é o nosso cestinho de café da manhã. Nesta instalação é água de beber, aqui é água de usar para lavar louça. E quando a gente está andando, tem que estar tudo fechado e preso. Aqui a gente tem um fogão de 2 bocas, que tudo fica fechado para andar. Mas quando a gente está parado, morando em algum lugar, a gente tira as tampas e aí a gente tem um fogão normal. E você que dirige, né? Eu dirijo, ela sempre diz que dirige melhor do que eu. Mas Eu nunca... não digo, isso é uma realidade. Eu dirijo melhor, mas ele gosta mais de dirigir. Então eu deixo ele dirigir, apesar de eu dirigir melhor, mas ele fica muito confortável dirigindo. E eu não gosto de dirigir, então eu prefiro ficar no banco do carona. Mas a gente reveza de vez em quando. Então eu dirijo e ouço livros. Porque ela vai lendo livros, que a gente tem ali alguns livros ali ela vai lendo em voz alta. Então ela lê e eu ouço livros. E quantos estados do Brasil vocês mais ou menos já foram? Quantos? Eu acho que é difícil 12, de dizer. uns 12 mais ou menos. Uns 12. Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Porque no começo, o meu processo de aposentadoria, eu sou servidora pública, então demorou. E aí a gente, pelo estatuto lá do estado do Rio Grande do Sul, eu posso, assim que eu encaminho o processo, eu entro em licença aguardando. E essa licença se prolongou e o processo não se definia. Então a gente tinha medo de sair muito longe e algum problema no processo que a gente precisasse voltar assim mais rápido. Então a gente, agora que nós estamos nos arvorando, porque o meu processo faz menos de 1 ano que foi publicado, então eu estou efetivamente, né, legalmente aposentada, então agora a gente não tem mais nenhum freio, porque a gente ia para um determinado lugar, mas não se distanciava muito. Mas foi região sul, sudeste, centro-oeste, basicamente. Tem planos pro Nordeste? Estamos indo. Estão indo? Vão subir? Mas agora, nós estamos parados aqui no Rio de Janeiro, que neste período de 2 anos, a Maria Hélida escreveu um livro de crônicas. E o editor deste livro é do Rio de Janeiro. Então está em processo, em conversa aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós devemos seguir viagem. Vamos passar por Petrópolis, dali vamos dar uma entradinha em Minas até Juiz de Fora ali, depois vamos pegar o litoral de novo e vamos seguir viagem pelo Nordeste. Pelo litoral inteiro. A ideia é ir até o Maranhão e depois voltar por dentro. Pelo centro do país. Piauí, Brasília, aquelas coisas todas. Aí voltar no Centro-Oeste de novo e rodar. Esta tecnologia foi inventada por nós, que é o estoque de papel higiênico dentro de um plástico. Funciona muito bem para a gente acomodar os utensílios, para a gente apertar. Nós gostamos muito de tomar vinho, então compramos taça inox, porque a gente não vai beber vinho em copo de plástico, né? Aí o vinho tem outro sabor. Aí nós colocamos esse escorredor de pratos que fica aqui, quando a gente anda, ele fica aqui. Tudo em caixinhas organizadoras. A gente tem que ser organizado, porque essa superfície é muito pequena. Então a gente tem que retira todos os temperinhos, tudo que a gente vai usar para cozinhar, volta para o lugar, porque não tem espaço para ficar desarrumada a bancada. Então tem que voltar tudo para o seu lugarzinho. A família, como é que fica a família nessa situação? Achou que era loucura? Achou que era legal? Deu força? Sente saudade? Não sente? Saudades a gente sempre sente. E um dos motivos que a gente não optou por morar fora, a gente tinha alguma estrutura, enfim, para se transferir para Portugal. Mas um dos motivos foi os netos. Nós temos 5 filhos, nós somos o 2º casamento, eu e o Gilberto. Eu tenho 2 filhos, Gilberto tem 3. E nós temos 5 netos ao todo, eu tenho 2.
ele tem 3. Mas os filhos, eles, depois de adultos, cada um mora numa cidade diferente. Tu no Rio Grande. Tem em Curitiba. O meu filho mais novo mora em Curitiba, meus 2 netos moram em Curitiba. Então, como a gente está sempre em trânsito, a gente passa na casa dos filhos. Mas a gente é estranho porque a gente não visita, nós saímos desse lugar de visitar. A gente se acomoda, a gente estaciona em determinado lugar e a gente tem a sensação, e realmente isso é vivido, que a gente mora naquele lugar por um tempo. Então, a gente visita os filhos, os nossos filhos, nenhum disse algo do tipo, nossa, que perigoso. As pessoas perguntam assim, vocês 2 sozinhos, os filhos não ficam preocupados? Não sei se ficam preocupados, mas pelo menos não demonstram, não é? Todos dão força, vão lá, curtem as nossas postagens. Sempre que a gente está perto, a gente mora um pouquinho perto deles, eu digo na frente da casa. A gente estaciona, mora um pouco, convive com os netos. Então, esse apego, esse convívio assim tão próximo, nos últimos anos cada um levando a sua vida, trabalhando pra caramba, criando seus filhos, fica tudo muito separado. Então a gente vai ao encontro deles de vez em quando, sempre nas nossas andanças, a gente mora um pouquinho vizinho de cada filho. A gente Dá licença, vamos entrando, vamos entrando. O box de banho, ó. Ele é bem confortável. Aqui tem um chuveirinho. Tem água quente, que ele me mostrou lá fora. Tem água quente, um aquecedor de passagem a gás. Essa clarabóia funciona bacana para tirar os vapores, para dar uma ventilada na casa. Funciona bem bacana. Você que é o motorista do rolê. Aí. Eu já vi que você é o motorista do rolê. Me diz uma coisa, qual foi o maior perrengue? Você tem que citar um perrengue que vocês passaram, que você ficou desesperado. Já passamos alguns perrengues. Passamos um perrengue uma vez que a gente estava numa cidade lá do Rio Grande do Sul e a gente queria visitar outra cidade do Rio Grande do Sul que se chama Canela, e o pessoal de onde nós estávamos falou assim, tem um caminho que corta aqui que é uma maravilha, pertinho, eu tinha que dar uma volta grande, porque aqui é meia hora tu chega ali. Só que esqueceram de falar que tinha uma obra no meio do caminho, de uma subida assim, que eu estourei caixa embaixo, caixa d'água, estourei escada que nós tínhamos elétrica, estouramos tudo, porque eu não conseguia subir, estava cheio de ondulações e quebramos tudo que tinha embaixo do carro. Tivemos que voltar, comprar cola, quita, até chegar no lugar que poderia nos fazer o serviço, colar a caixa, que nossas caixas são todas debaixo do carro. Caixa de entrada de água para você tomar banho, lavar louça, caixa de água servida, que é a água do banho e da louça, e caixa do vaso sanitário. Tenho 3 caixas embaixo. Então, foi um perrengão. Esse foi um perrengão. Essa cama, ela tem esse recorte aqui, ó. Será que tu consegue se pegar? Ó, esse recorte, a gente completa a cama de noite para dormir. Ó, a gente puxa esse colchonete pra cá e aí fica uma cama pequena, uma cama de casal convencional, né? Porque na casa fixa a gente tem aquelas camonas grandes. Aqui é uma cama de casal daquelas de 1,20 m e poucos, que é a convencional. E a gente precisa fazer esse recorte porque aqui a gente tem acesso às gavetas. Roupas e tal, né? Tudo. A vida do Gilberto é 2 aéreos e um gavetão, e a minha vida é 2 aéreos e um gavetão. E você falou do vaso sanitário, é uma dúvida, né? O que faz com os dejetos? Os dejetos você tem que ter um lugar específico para descarregar. Eu tenho uma saída debaixo do carro ali, você tem em camping, normalmente tem um lugar para você descarte de dejetos. A água de pia e do banho, você pode descartar num bueiro, coisa e tal, que é água limpa. O dejeto, depois você tem que ter um lugar específico. Então, o que eu tenho? Quando eu não encontro esses lugares, eu tenho uma bombona de 20 litros que eu carrego lá atrás e descarrego ela nessa bombona. Aí chego, porque você tem todos os produtos químicos para dissolver os produtos que vai ali, né? Número 2, aí dissolve tudo, sai uma água cinza ali, os produtos químicos que você usa.
Então eu boto nessa bombona, vou no vaso sanitário de posto de gasolina, qualquer coisa, despejo. Então a gente quebra o galho assim, descarrega um pouco, que ela dá para você usar, até uns 5 dias você usa a caixa, fazendo normal. Xixi, cocôzinho, aquela coisa toda, você faz normal, nos 5 dias você faz. Quando ela enche, como nós temos os controles lá, que vocês filmaram, que mostra que está tudo cheio, eu tenho que descarregar. Senão ela começa a vazar pelo ladrão. Aí vai sujar aqui, vai sujar onde nós estivermos parados. O controle da parte elétrica, né, o regulador de voltagem, essa parte de elétrica, né, da van, muito bem elaborado, muito bem feito. Hélida, o que dizer para aquelas pessoas que falam, pô, mas eles têm uma casa, tem uma casa de 300 metros e vivem mais numa casa de 8 metros. O que dizer para as pessoas que estão falando, pô, mas eles abriram mão do conforto? Você já falou um pouquinho, mas eles abriram mão do conforto e tal. Qual o seu conceito de conforto? Ele foi transformando ao longo da vida. E eu acho que essa nossa vida, ela tem muito a ver com o envelhecimento, assim. É sério mesmo. A gente trabalha, nós sempre trabalhamos muito, por 40 anos. Daqui a pouco, tu começa a ver que tu acumulou muitas coisas e teu tempo de vida vai diminuindo. Eu sempre costumo dizer que a teoria da melhor idade, do envelhecimento, é teoria de jovem, porque envelhecer é algo que tu tem que te transformar para tu enfrentar o envelhecimento. E aí tu te dá conta, algumas pessoas batem com a cabeça e começam a rever tudo na vida, né? Então, assim, tu te dá conta que o que tu precisa pro teu conforto é muito menos do que tu tens. Nós temos lá uma casa grande, que a gente volta cada vez menos para ela, não é? Eu gosto muito do conforto da minha casa grande, assim como eu gosto muito do conforto da minha casinha. As pessoas dizem, tu não sente saudade da tua casa? Eu disse, mas eu estou na minha casa. Eu tenho 2 casas. Eu tenho a casa grande, que eu acho muito confortável, eu adoro a minha casa, e tenho a minha casinha, que eu acho muito confortável, porque a gente tem uma cama que é confortável, a gente cozinha, não é? Tem muita gente que vive em motorhome, mas acaba, assim, comendo em restaurante direto. Nós cozinhamos, a gente vê filme, que a gente gosta bastante, a gente gosta muito de futebol, não é? Tanto eu quanto o Gilberto. Eu sou colorada, Gilberto é tricolor, né? Fluminense. Tricolor do Rio. Tricolor do Rio. E então o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a gente acaba percebendo que a gente não muda muito. Da nossa casa grande em Porto Alegre para a nossa casinha. Não é muito diferente. Fazer caminhada, fazer a nossa ginástica, cozinhar uma comidinha gostosa. Eu gosto de cozinhar. O Gilberto gosta de cozinhar, mas ele cozinha na casa grande porque ele não se adaptou com o pouco espaço que tem na casinha. O Gilberto precisa para cozinhar de bancada grande. Eu não, eu me adaptei facilmente. A gente apresenta legal os pratos. Nós não comemos tipo camping no chão com uma marmita na mão. A gente apresenta bacana os pratos, não é? Toma vinho, come queijinho, dorme, lê. Então a gente percebe, a gente se dá conta que o conforto é isso, não é? E esse conforto pode acontecer num espaço tão pequeno. Até porque o jardim é imenso, não é? A gente num parque, na praia, assim num estacionamento grande, muito arborizado como esse, a gente tem uma área enorme que é pra gente utilizar. É área pública pra gente utilizar e a gente utiliza como quintal. Então o nosso conforto hoje ele é possível de existir assim, numa casa tão pequena, mas num quintal tão grande. Mas depois que a gente transforma a vida, a gente percebe que o nosso cotidiano, ele é muito semelhante. As coisas que a gente tem pro nosso dia a dia, elas são muito próximas do que a gente tem. Praticamente tudo que a gente tem na casa, a gente chama de casa grande em Porto Alegre. Praticamente tudo que a gente tem na casa grande, a gente tem aqui. A gente tem, inclusive aqui, ó, tatames. Os tatames, eles foram comprados exatamente na medida, né, da cama, meio a meio. E a gente coloca esses tatames para fora, numa calçada, num parque, onde a gente estiver morando por uns dias.
E temos um prof que nos acompanha online. A gente faz atividade física com ele. Eu faço isso há mais de 10 anos. O Gilberto há uns 5, 6. Mas nós somos idosos. Então a gente precisa de atividade física, a gente fica muito sentado. Então a gente tem esta atividade e temos também as caminhadas, porque a gente caminha pra caramba nos lugares onde a gente está. E pra terminar, e não dizer que a gente só falou de flores, né? Todo casal briga. Uma briga na estrada. Como é que fica? Um fica com a cara amarrada pra lá, outro fica com a cara amarrada pra cá. Como é que é? Vou perguntar primeiro pro Gilberto. Olha, ela fica mais tempo assim, emborradinha. Entendeu? Aí diga, não quero falar contigo. Mas é rápido. Tudo passa, porque não tem outro jeito. Tá todo perto, tem que se resolver ali. Não tem como prolongar muito essa coisa, entendeu? Então brigamos muito. Às vezes, pelo trânsito, ela quer que... acha que eu tô correndo demais, ou correndo de menos, alguma coisa. As brigas são... e não tem outra coisa pra brigar, então fica arranjando umas coisas... pequenas. É. Então é isso, é basicamente isso. Quando tá andando, a gente pode bater boca alguns quilômetros, estrada fora. Quando para, a gente caminha um para cada lado, que também é bom, né? Fica emburrado um pouco também, como se a gente estivesse na Casa Grande. Não muda muito, não. Essa visão romântica, não é? Que as pessoas dizem assim, ah, meu Deus, mas que maravilha, como vocês se dão bem. Não, a gente se dá bem, se dá mal, como se a gente estivesse também numa vida, num lugar fixo, não é? Então, os nossos problemas, eles têm que ser resolvidos num espaço pequeno. E essa experiência é um grande desafio. É um grande desafio. Maria, eu sei que estrada tem muitos casos, né, de assombração, relatos, melhor dizendo, para não afirmar que a gente está dizendo nada. Inclusive tem entidades das religiões de matriz africanas que são da estrada. Vocês viram alguma coisa? Vocês já tiveram medo em algum momento? Conta pra gente. Tem algum caso pra contar pra gente? A gente viaja muito pouco à noite, não é? A gente viaja mais de dia. Até questão de segurança pra nós, as estradas que a gente não conhece e tal. Mas eu acho que eu posso destacar dois momentos, assim. No sul de Santa Catarina, perto da cidade de Correia Pinto, a gente parou num lugar que enfim, a gente viu na internet um restaurante com um pátio muito grande, arborizado e com parada de motorhome. Tinha uma fonte de energia, tinha até aquelas academias de praça, um lugar muito agradável e nós pernoitamos. Aí a gente já voltou lá 2 ou 3 vezes porque é meio caminho pra gente chegar no Rio Grande do Sul. E naquele lugar... a gente sempre, quando a gente está nos lugares, a gente conversa com as pessoas. Eu acho muitíssimo interessante assim, a cultura local. E naquele lugar, a gente se deu conta que a gente estava no Parque do Monge. E aí este monge, andando pelo parque, um parque muito bonito, cuidado assim por uma família que é dona daquele lugar. Tem um restaurante muito bom, enfim. No fundinho do parque, uma escultura maravilhosa, uma escultura em pedra muito grande do monge. Era o seu Zé Maria, que foi um monge, início do século XX, que andou por lá, que era um andarilho. E ele fazia previsões, enfim. Ao redor da escultura, muitas velas, muitas fitinhas, muitos agradecimentos, bilhetinhos. E a gente viu que a gente estava num parque que tinha toda uma mística. Conversando com as pessoas, os caminhoneiros, é um lugar grande, então o caminhão estaciona. É do conhecimento do pessoal local, inclusive não só desse município, de outros, que o monge, ele continua por lá, andando nas estradas. Anda nas estradas. Numa segunda vez que a gente foi lá, a gente se deparou, chegou uma pessoa, não sei se era motorista de van ou motorista de ônibus, era um motorista, contando no restaurante que ele tinha, na noite anterior, ele tinha cruzado pelo monge. Era um homem muito alto, um homem assim andarilho, com vestes assim, não é? Meio esfarrapadas, e com um cachorro, uma barba longa, e ele chegou naturalmente, eu vi o monge ontem. E eu saí de lá com muita vontade de ver o monge, de repente oferecer uma carona e até Meu Deus, eu ia estar dirigindo motorhome até agora.
Nós não conhecíamos. Eu achei muito curioso, achei muito legal, achei uma coisa muito característica daquele lugar, porque a gente tinha a sensação que só a gente não conhecia o monge, todo mundo conhecia. E assim, fazia promessa. Eu já tinha visto o monge. Já tinha história de quem já tinha visto. Inclusive no restaurante tem assim alguns relatos no Parque do Monge, na parede, de pessoas que viram, pessoas que têm histórias do monge, assim, dos seus antepassados. Parece que tem um processo da Igreja Católica, não conheço, de beatificação, de santificação, do monge José Maria. E essa coisa das pessoas verem e terem histórias que viram na estrada. Tem um que tem uma história que ofereceu carona, ele estava levando uma pessoa para consultar numa cidade maior. Era uma coisa de doença. E diz que estava com meio chuvisqueiro e aquele velho na estrada, ele ofereceu carona. E ele disse, e o velho respondeu que não se preocupasse, que ele chegaria lá antes deles. E essa pessoa conta que ao chegar na cidade, na praça, lá estava aquela pessoa que muitos quilômetros atrás ele tinha cruzado na estrada. A gente achou muito curioso. Outra história que eu acho que é das andanças, assim, nos possibilita essa vivência, é o Parque das Águas de Caxambu. Lá no nosso canal a gente tem vários vídeos, porque é uma cidade muito gostosa, a gente já fez amigos em Caxambu, no sul de Minas Gerais, só que o Parque das Águas tem toda uma mística. A gente conversando com uma senhorinha, ela tem quase 90 anos, e aí ela conta que em determinado lugar dentro do parque é um portal, e que tem... eu não entendo, mas tem acesso, ou algumas pessoas se comunicam com civilizações, não sei se é diante de nós ou não sei se nossos ancestrais, não conheço. Mas ela fala muito fluentemente e que ela seria daquela comunidade que naquele lugar se comunica. E nesse mesmo lugar que essa senhorinha nos contou, tem todo um espaço de oração da Igreja Católica, tem uma família que colocou imagem de Nossa Senhora, a gente faz meditação. E a gente achou também curioso, interessante, porque tem algo real ali, não é? É um lugar de devoção, e que num outro lugar, num outro dia, a pessoa falou que é naquele lugar que tem o tal de portal, que é conexão, não é, com o transcendental. Então, eu achei muitíssimo interessante. E o Parque das Águas de Caxambu realmente é um lugar que tu respira muito amplamente, as pessoas todas relatam, se sente muito bem caminhando. Se tu for fazer uma explicação racional, é porque tem as águas medicinais, as águas que são radiativas, elas também têm no ar componentes assim de oxigênio que facilita a respiração. Então isso é a explicação racional. E tem também a explicação, não é, mais transcendental, dessa coisa que aquele lugar é um lugar de comunicação, outro tipo de acesso a outras sociedades ou um universo muito maior. Outros universos paralelos. Universos maiores do que aquele que a gente conhece. Gente, quero fazer aqui um convite público, então, para que lance o livro de vocês, o seu livro, Trilhando Vida. Vai aparecer aqui todas na descrição, vai aparecer aqui todas as redes, mas que lance lá no nosso estúdio, comigo, com o professor Viaro, o livro, né, que deve ficar pronto esse ano ainda. Sim, a gente espera aqui para os próximos meses. E a gente agradece, claro, que nós voltaremos. É isso, gente. É mais um episódio do Arquivo Estranho na Estrada, honrando o nome, né? Porque certamente não tem mais na estrada do que esse casal fantástico e nada normal, como não somos. Aqui é o canal onde o normal não faz sentido. Um abraço, estranhos! Hello, strangers! Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo! A idade amaldiçoada para as celebridades